Fala pessoal, bem-vindo a mais um DM Maia Podcast. Ficamos uma semana sem fazer, porque quem está acompanhando aí viu que eu estou fazendo o curso lá de defesa pessoal, estou numa correria com isso. Mas hoje tem um mais que especial, né? Todo mundo sabe, eu trouxe aqui já o Leandro Silveira, o pessoal que a gente falou muito de natureza e desse tipo de coisa que é uma paixão minha, o próprio Alex Atala, que é meu aluno e amigão meu também, a gente acabou falando muito mais disso do que de cozinha. E eu estou aqui hoje com o Richard Rasmussen, que é biólogo, economista, apresentador e naturalista. Em 2005, ele começou na TV apresentando o primeiro programa na TV Futura e logo depois fez o Selvagem ao Extremo, que eu lembro como se fosse hoje desse programa, lá na Record. Depois ele fez Aventura Selvagem no SBT, Sábado Animal na Band, trabalhou também na Night Geo e atualmente apresenta programas sobre vida animal na TV Cultura e canal no YouTube. Tô certo, Richard? Tá perfeito, perfeito. Perfeito. Galera, antes que eu me esqueça, que eu esqueço, já estava esquecendo toda hora, eu não estou acostumado, então assinem aí o canal, curtam, compartilhem, façam aí o que tem que fazer e que, pô, dá uma força. Estou fazendo os podcasts muito legais, aqui já tem uma galera, cara, eu falei com o Felipe Bronze, que é amigão meu, conheci por causa do Alex, vai participar. Falei hoje com o Cauã Raymond, a gente chegou a treinar junto na época, lá atrás no Jiu-Jitsu, quando ele vinha trabalhar de modelo em São Paulo, antes de ser ator, vai participar também. Quem mais? Tem uma galera aí que tá para participar do podcast. Então acompanhem, assinem. E, pô, Richard, obrigado, cara, por estar aí com a gente essa hora. Eu sei que você está na maior correria. E para mim é muito prazeroso fazer um podcast desse, de falar com a galera que mexe com biologia, esse tipo de coisa, porque eu fui um veterinário e um biólogo frustrado, né? Não, eu acho que você acertou na sua profissão, tá perfeito, né? Você é uma referência para nós como brasileiro e é uma satisfação, uma honra poder estar aqui contigo agora, cara. Obrigado, Richard. Ô, Richard, deixa eu começar perguntando um negócio aqui. Eu venho assistindo você desde lá da época da Record, e aí a gente conversou há um tempo atrás. Você estava indo fazer o projeto Biomas, que eu até quero falar disso um pouquinho, né? Depois, viajando pelo Brasil. E aí eu comecei a ver uns vídeos seus no YouTube. E, cara, aí eu vi um vídeo seu em Jacó, lá na Costa Rica, que é um lugar que eu fui. Eu fui lá dar um seminário, os caras me levaram naquele rio lá que é cheio de crocodilo e tal. E, cara, me Uhum. deu a maior aflição da minha vida aquele vídeo que aconteceu com você. Foi lá em Jacó mesmo, que você foi ver o Foi. crocodilo e aí você foi chegando perto e você vai chegando perto e, cara, e aí o bicho começa a vir para cima de você e aí você vai lá, agora eu vou embora. E aí você começa a afundar na lama e não consegue sair. Exato. Foi lá o crocodilo americano. A gente estava querendo mostrar como é que os acidentes acontecem, quase que eu viro estatística, mas como é que os acidentes acontecem quando você está com um dinossauro desse, né, um crocodilo, e as pessoas... porque assim, o animal, você não vê no rio, os animais, quando nadam, são silenciosos. Ninguém quer chamar atenção. Quando há barulho, né, e os crocodilos são oportunistas, assim como os tubarões, são animais que têm 300 milhões de anos de evolução. Quando alguém faz barulho é porque está ferido, ou é uma oportunidade para um crocodiliano, né? E foi o que eu fiz, então, batendo, simulando um animal em perigo, que é o que as pessoas fazem, o ferido, que é o que as pessoas fazem quando lavam roupa, por exemplo, na beira do rio, fazem esse tipo de agitação, é justamente o que não acontece na natureza. Então, o crocodilo se liga e fala, tem algo ali que está errado, vou lá investigar. E Uhum. eu não calculei bem o local onde eu estava, eu achei que eu estava... a distância era suficiente para eu poder me retirar, e quando eu fui sair, eu atolei, né, quase até a cintura, porque o barranco estava muito úmido, né? Uhum. E foi uma das vezes que realmente não aconteceu nada? Não, porque se tivesse acontecido, eu teria perdido ou um pedaço de mim ou, se não, a vida, né? Com um É. animal desse porte. Você sabe que quando eu estava lá, os caras estavam me contando, eles me falaram que lá acontece uma coisa, não sei
você sabe se você pode me explicar o porquê. Eles falaram que lá tem muito, geralmente fica um macho a cada tantos metros ou quilômetros. Eles falaram que lá aconteceu uma coisa que ninguém sabe por que tem mais que um macho lá no espaço, então fica muito crocodilo junto. E aí os caras falaram que Uhum. tinha um nicaragüense lá, tava bêbado, caiu na água, cara. Falou que foi questão de 5 segundos naquela ponte, né, que tem ali. Falou que daqui a Ah, pouco os sim. caras viram a cabeça do cara passar boiando, assim. O cara tava bêbado. É, a quantidade de crocodilos é muito grande. Os caras lá, crocodilo americano, o bicho chega a meia tonelada facilmente. Então, Uhum. assim, é um dinossauro, uma pessoa. E eles despedaçam, né? Então, não importa o tamanho, né, da presa, não tem essa coisa, ah, mas essa presa ela é grande demais para esse bicho, ou, porque eles vão despedaçando, entendeu? Uhum. E, enfim, é isso mesmo. Onde crocodilianos e tubarões são animais que eu sempre, quando as pessoas me perguntam, qual que é o bicho que é perigoso, que são crocodilos e tubarões, cara. Uhum. Foram duas situações na minha vida com animais, onde realmente passou muito perto de eu não estar aqui mais falando com você, né? E eu Uhum. considero isso pouco, né? Se pensando na vida que eu levo, né? Há 20 anos fazendo este tipo de trabalho, então eu acho até pouco, né? Uhum. Eu tive na Flórida ano passado e os caras falavam que eu fui andar naquele Everglades lá, eu falei, isso aqui é crocodilo, tem jacaré, é só jacaré, tem crocodilo. Ele falou, cara, se tivesse um jacaré, eu pulo na água aqui, nada. Se tiver um crocodilo aqui, nem de barco eu fico, eu levo vocês embora porque é perigoso, o cara me falou lá na hora. É, 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 os crocodilos, eles são maiores, né? Apesar que eu não confiaria muito num alligator também, né? O alligator é o nosso jacaré, né? Seria o alligator. O alligator Uhum. americano é um bicho grande e é um bicho deveras perigoso. Olha, a não ser, todos esses caras muito grandes, crocodilianos grandes, e no caso do Brasil a gente tem o jacaré-açu, né, na Amazônia, são Uhum. caras que realmente não dá para você brincar, sabe? Não dá para você sair nadando, batendo na água. Os caras vêm mesmo e são caras preparados. Então, ele está no ambiente dele. Uhum. Sim, eles despedaçam qualquer ser vivo, cara. Aqueles do Pantanal, quando você vai para o Pantanal, eu fui já para lá, o pessoal fala que é tranquilo, dá até para nadar nas lagoas e tal, mas é tranquilo mesmo? Dá, de boa, de boa, de boa. Eles não vêm para cima, não. É, eu já tive a oportunidade de estar na água com animais selvagens. Assim, o crocodilo é um animal muito instintivo, então você tem que entender como ele funciona. É, então, por exemplo, você está ele é um cara que assim, ele bate, ele vai sentir alguma coisa na água, ele vai bater imediatamente, no sentido de onde ele escutou aquele barulho, né? Onde ele sentiu, ele tem uma série de células, né, em volta da boca, como tem o tubarão também, que Uhum. são especializadas para isso. Então ele não está vendo que tá, ele bateu, bum, ele vai, sabe? Uhum. Então os únicos acidentes que você pode ter, por exemplo, com o jacaré do Pantanal, se ele não sabe, não percebe. Você pisa nele, por exemplo, ele está no Foi fundo de um, exatamente o que o cara me falou lá. Que o você tá perigo é no, ele está no pisar fundo de um nele, né? charco. Pisou nele, ele vai bater e você vai levar 30, 40 pontos, mas ele não vai. É uma batida defensiva, mas não tem a intenção de alimentação, sabe? É bem diferente. A gente não é a presa dele, né? Mas você sabe que esse cara, eu tava lá, eu tive numa fazenda uma vez e o cara que trabalhava lá, ele falou que a gente só acontece acidente se pisar, mas ele me falou que o filho dele uma vez, quando tinha 4 anos, 5 anos, caiu na beira do rio, igual você lá, meio que atolou. E aí foi andando e o jacaré, cara, viu, acho que porque era menorzinho, era criança, e foi e Ah, pegou o sim. braço dele e deu aquele giro, machucou, estourou todos os ligamentos do braço do moleque, aí o moleque conseguiu puxar, saiu, e aí ele falou, cara, levei meu filho para o hospital, meu filho tem trauma de fazenda, eles cresceram na fazenda, ele não quer nem chegar perto da água, porque o jacaré atacou ele mesmo. Ele falou, é muito raro, mas acho que por ele ser criança, saiu, caiu ali, ficou se debatendo, o jacaré saiu da água e foi. Sim, sim. No caso,
Com uma criança já é outra coisa, né? Ele já entende como uma presa o tamanho, né? Uhum. Porque os crocodilianos, como os tubarões também, eles não querem risco na operação, né? Os animais, eles medem muito bem, né, a oportunidade para saber se aquilo ele está enfrentando um risco. Não parece que ele vai em cima de qualquer coisa, de qualquer jeito, não. Ele mede, né, ele tem essa percepção, né? Então, Uhum. ele tem medo do ser humano, naturalmente. O que acontece, inclusive, no Pantanal, e a gente vê que é muito comum as pessoas, né, acabarem, o próprio pescador vai alimentando, né, joga o peixe, aí o bicho chega perto, brinca com o jacaré, aí o jacaré começa a perder o medo do ser humano, né? Uhum. Isso tem um lado negativo, porque fica mais suscetível a um acidente, né? O Uhum. bicho mais próximo. O bom é que ele olhe para o ser humano e fuja, vai embora, né? É. E quando ele acostuma e ele associa o ser humano ao alimento, o risco de um acidente é maior, né? Aham, aham. E falando no negócio de Pantanal, eu estava assistindo lá que você está com o projeto Biomas e, pô, achei muito legal o negócio que você está fazendo. Você pegou é o Vida dos Sonhos, né? Pegou um caminhão lá, montou uma casa e você fez não só você está indo lá fazer matérias e tal, mas eu vi que tem cabeleireiro, tem dentista, tem veterinário. Você tá levando tipo um negócio para as comunidades, é muito legal, né? Como é que foi essa viagem aí que eu estava até falando com vocês, você estava lá? Então, vão ser 6 ou 7 anos, não tem tempo para acabar. Esse Aham, é o grande projeto da minha vida. A gente peitou essa história, mesmo, né, nessa situação que a gente está do Covid. Eu falei, estava me preparando já para esse ano. É um projeto, são 3 motorhomes, né? uhum, Um deles da equipe, outro, como você viu, tem um dentista, tem uma sala para dentista, tem uma sala que a gente deixou para cabeleireiro, e tem um laboratório, tem uma clínica veterinária completa, onde a gente para nas comunidades. A ideia, eu sempre trabalhei com as comunidades, né? As comunidades que sempre me renderam o meu material, porque quando eu saio para o mar, eu saio com caiçara. Quando eu vou para o rio, eu vou com o ribeirinho, com o beiradeiro. Então, o sertanejo, são essas populações que estão em contato com a fauna local, que são as pessoas com as quais eu trabalho. E aí minha ideia, assim, falei, pô, sempre fui lá, sempre fui recebido, sempre tirei, né? E uhum. que tal agora devolver um pouco, né? Então, o projeto, a parte assim, interessante desse projeto, que é diferente do que eu já fiz antes, é que a gente deixa alguma coisa. E, cara, é sensacional. Você precisa ver que a gente começou já a atender algumas comunidades, e aí a gente grava, né? Eu vi aqui no YouTube, muito legal. É muito legal. A gente fez esse primeiro experimento, né? Agora foi dentro de uma fazenda, mas agora a gente está pegando, já pegamos 2 comunidades assim, porreta, e a gente agora está começando um cinema para as crianças, à noite, Legal. aí tem teatro, cada um da equipe, nós somos o dentista, o veterinário, meus câmeras, cada um personagem, e a gente tem um roteirinho apresenta uma peça de teatro que tem sempre a ver com a situação que eles vivem ali. E é muito bacana, bem lúdico, é bem bacana. A gente está muito feliz com esse projeto, cara. Você falou que é o projeto da sua vida, né? Qual que é a ideia do projeto? É fazer. O Brasil tá vendo tem 6 biomas, né? Quais são? Pantanal, Sei. Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga E Pampas. e Pampas, tá? Aí você fez o quê? Pantanal agora. Eu comecei pelo Pantanal, agora eu fico até janeiro, porque assim eu peguei já a época, apesar que esse ano teve pouca chuva, né? O Pantanal, infelizmente, está em chamas, Uhum, né? Nesse é momento, verdade. que é muito triste. Mas vou pegar a seca, né? E vou pegar novamente a chuva caindo em dezembro, janeiro, que é a época onde eu termino o trabalho com a piracema, né, com a subida reprodutiva dos peixes, e com Aham. o nascimento dos jacarés do Pantanal. E aí eu já mudo para o próximo bioma, que é Cerrado. Uhum. Começo pelo Cerrado, então aí é Mato Grosso, Goiás. Agora, por enquanto, é Pantanal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? É. Aí depois continuo pelo Mato Grosso, aí vou para Goiás, Minas Gerais, já vou fazer a parte Cerrado, né? Goiás. E aí entro na Amazônia, né? Pelo Cinturão Verde. E aí vou ficar 2 anos na Amazônia. Aí Dois tem um anos? barco na Amazônia. Oi? 2 anos?
É porque é muito grande, né, cara? E Muito a grande. locomoção é muito lenta, chegar em certos lugares. Lá a gente tem um barco regional que, o mesmo sistema dos motorhomes, a gente vai transferir e instalar no barco, né? Então vai ter uma clínica odontológica também, o cabeleireiro, é a mesma coisa, veterinário e tal, e só que vai fazer pelas águas isso, né? Aham. E Pô, demais. vai cobrir a Amazônia e depois desce pela Caatinga, Mata Atlântica e Pampas. Não tem tempo para acabar. Eu calculo que 5, 6 anos. Pô, Mas isso é se for demais, né? 7, tudo bem. Né? Pô, isso é de... E não, e com o negócio de YouTube hoje é demais por causa disso, né? Você vai fazendo o seu tempo também, né? Você vai produzindo É, é, conteúdo, né? eu coloquei esse projeto também na TV Cultura. Ele está passando todo domingo de manhã na TV Cultura, Tá. às 11 horas da manhã. Então, ele passa o offline, que é TV Cultura, né? E depois o online no meu canal de YouTube a gente replica o que foi ao ar no domingo. Uhum, E está sendo muito prazeroso, cara. uhum. Como é que você faz, tipo, para roteirizar um negócio? Ah, eu quero ir lá pro Pantanal, vou filmar esse bicho, sei lá, onça, mas que nem ano passado eu tive no Pantanal. Não, pode aparecer onça, mas pode não aparecer, né? Como é que o bicho não tá É esperando o seu verdade. roteiro, né? Né? Aí você tem que chamar um Leandro Silveira, entendeu? É, já teve até aqui. O Leandro tinha que ser ministro do meio ambiente, cara. Esse cara é sensacional. Bom, ele sabe, eu sou suspeito a falar, sou mega fã dele. Eu Enfim, também. eu acho que assim, ele já fez muito, mas eu acho que o que ele está fazendo ainda vai ser maior ainda. Ele tem ainda muito para nos entregar, sabe? Então, assim, sim, tem a onça, mas você também tem que procurar a onça no lugar certo. Então, se você me perguntar, Richard, onde eu vou encontrar porque já é a terceira vez que eu estou rodando o Brasil nesse. é, Enfim, esse projeto é um pouco diferente por conta das entregas que a gente está devolvendo, né? Mas é a terceira vez que eu rodo o Brasil. Se falasse assim, onde eu encontro onça pintada que eu quero chegar e ver ela no barranco do Rio? Eu te falar, pô, vou te falar, mês de agosto e setembro, vai no pico da estação, ali em Porto Jofre, né? Uhum, Você, é em Porto 3 Jovem. dias, vai ver, tanto que o lema dos hotéis é, se você não vê em 3 dias a onça, eles te dão o dinheiro de volta. E sabe que você vai ver a Uhum, onça, entendeu? uhum. Então, você tem que também procurar no lugar certo, né? E aumentar suas chances, né, de visualizar o Uhum. bicho. Você sabe que tem um amigo meu, voltou, ele estava na Amazônia agora, e ele foi. Amazônia, meio que transição ali, Cerrado para Amazônia, Mato Grosso. E ele Isso. foi pescar e ele entrou para deixar as coisas no mato, ele ouviu um barulho, porque lá é mais seco, né, que Mata Atlântica. Então, aquele meio de transição do Cerrado, ele ouviu tchá, tchá, tchá. Aí ele falou, cara, que bicho tá vindo, né? Não sabia se era uma anta, se era um veado, alguma coisa. Cara, daqui a pouco ele ficou quietinho, ele falou, cara, passou uma onça pintada do lado dele, ele falou, Dêmia, só o rabo dela, eu acho que devia ter uns 5 metros. Ele falou, não conseguia me mexer. Era meu sonho a vida inteira, mas a hora que eu vi, eu falei que você se sente um merda, né? Porque você fala, cara, eu sei que ela não vai, teoricamente, me atacar, mas... E ele falou que ela passou, foi até a água, bebeu água, voltou pelo outro lado e sumiu. Ele tinha pedido para o cara de barco deixar ele ali naquela margem ali para pescar. E, cara, ele marcou com o cara tipo 7 horas da noite. Ele falou era 5 horas da tarde. Ele falou e foi para a beira do rio, ficou esperando o cara voltar de costas para o rio, olhando para o barranco 1 hora e meia lá. É, não, é um bicho magnífico, né, e poderoso. E não tem o que fazer. Se você correr, ela te alcança. Se você subir na árvore, ela trepa na árvore. Se você nadar, ela nada. O bicho é completo, meu irmão. Pô, eu acho, eu tive uma camiseta de luta lá em 2012 que o cara perguntou aos gringos, a gente vai fazer uma para você, o que que você quer? Eu falei, eu quero um desenho de uma onça, assim, do negócio, porque para mim é o bicho mais, cara, completo. É um atleta da Completo. natureza e é Exato. lindo, né? E brasileiro. Não, E e América do Sul. brasileiro. Ele na verdade ele é americano, né? Ele já ocorreu nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Ele ocorre até e já ocorreu até a Argentina, Uhum. o sul até da Argentina, mas ele é um bicho que agora tá mais restrito, né? E o Brasil tem 50% da população mundial de onças pintadas, cara. Ah, Então, é? assim, nós somos o país da onça pintada. E ele é o símbolo da nossa biodiversidade, a onça pintada. Né?
Uhum, uhum. Eu fiz a entrevista aqui com o Leandro, foi demais, cara. O Leandro Silveira, ele faz um trabalho, pô, até falar disso depois, mas é, sabe que eu ia te perguntar um negócio agora, uma curiosidade, o negócio que foi uma coisa que ficou muito marcada na minha memória, quando você fez o Cambô, que é explica um pouquinho o que é o Cambô e como foi isso aí, porque isso eu lembro, o cara ficou muito forte, marcado, eu vi isso na TV na época. E sempre tive curiosidade, porque tem amigos meus, tem um amigão meu que ele é um dos caras do Santo Daime aqui em São Paulo, né, da igreja. E ele vai muito para a Amazônia, ele já tinha feito. Mas aí eu vi você fazer isso, fiquei muito impressionado. Para mim não deu bom para mim, sabe? Eu não entendi bem com essa medicina. Tem outras medicinas que eu pratico, o rapé, o próprio ayahuasca, né? Para o pessoal que não sabe, o Cambô eu falei, mas é o negócio do veneno do sapo, né, Richard? É o veneno do sapo, isso. Os indígenas chamam de cambô. Eu não me dei bem, cara. Ele é usado numa prática quando o indígena, ele está numa onda de má sorte, vamos dizer, né? Que chama de Uhum, Ipanema. Né? Então, não está caçando direito, não está conseguindo arrumar uma namorada. Aí ele uhum, faz o sapo, ele faz o cambô. E o intuito é essa provocação, porque o espiritual e o físico está muito conectado na, nas crenças indígenas. Então, a má sorte é algo que está dentro de você. E você tem que tirar para fora isso. Né? E aí uhum. você usa o sapo, né, a toxina, para provocar e aí fazer essa limpeza espiritual e tirar a má sorte de dentro de você. Mas eu passo muito mal. Tem algum alcaloide ali que eu sou alérgico, cara. Eu fiz 3 vezes na minha vida e já me recomendaram não fazer uma quarta porque é, os efeitos pioram e eu realmente passo muito mal, cara. Eu fico 3 dias inchado, eu fico destruído. Eu não ganho esse benefício, né? Então, para mim, simplesmente não funcionou bem. Funcionou bem para televisão, né? Porque aí mostra um cara quase Verdade. morrendo ali, ficou bonito. Ele acho que eu já ouvi falar, como é que ele acelera o metabolismo, não é? E te dá uma limpada assim, alguma coisa do gênero. Não, ele é um envenenamento, cara. Você está pegando uma toxina de um animal e metendo na tua circulação sanguínea, cara. Ele é um Uhum. envenenamento. A glote fecha, teu coração acelera, te dá um calorzão e você começa o diafragma ele sobe quase até a garganta e você começa a vomitar, a provocar, né? Uhum. Mas eu via lá até inveja, né? Porque eu via os caras com a mão na cintura, botando para fora um vômito, parecia um jato, parecia aquele filme lá do Exorcista. Exorcista, cara, e um jato para frente ali, impressionante, sem sujar o pé. Eu não, eu caio no chão, me vomito todo, é um nojo, cara. E fico inchado, horrível, cara, me sinto mal, sabe? Então, não foi bom para mim. Aham. Mas você já tomou de veneno, essas coisas? Já tomou alguma picada de cobra, alguma coisa de Não, aranha, não, essas coisas? não. De escorpião já 2 vezes, serpente peçonhenta nenhuma. Levei de uma serpente opistóglifa, uma serpente que tem as presas no fundo da boca. Levei uma mordida uma vez de uma e inchou meu braço só. Não Uhum. tive nada sério nesse sentido. O acidente mais grave foi um jacaré que levou a ponta do meu dedo e aí ficou meio É torto assim. mesmo? É isso mesmo. Eu não Mas sabia. foi o acidente e uma iguana na ponta do nariz que quase me arrancou o nariz fora. Nunca vi isso, uma coisa surreal. Uhum. Estava em Curaçao, nas Bahamas, Aham. na América Central, ali nas ilhas Aham. holandesas, e uma iguana do nada, assim, do nada não, eu estava enchendo o saco dela, tá? Mas eu estava ali porque eu vi que o bicho era um bicho é, de personalidade, entendeu? E tava legal, é um bicho bom para eu trabalhar, porque é um bicho que não vai fugir. A iguana normalmente foge. Essa não, ela subia nas mesas do café da manhã do pessoal e botava todo mundo para correr para comer as frutas que tinham lá e todo mundo ficava assustado, um bichão grande e tal.
E eu ali fiquei trabalhando ela, dando uma encurralada aqui, ali. Ela começou a posicionar, balançar a cabeça, mostrando que estava insatisfeita, que estava, né, mostrando a dominância dela do pedaço. E aí eu fiquei, em um certo momento, descendo umas pedras, ela estava alta, e fiquei na altura do rosto dela e falando dela, né, e mostrando a atitude dela. E ela, do nada, mas saltou na minha cara, apoiou as patas Caraca. no peito e foi no nariz e me deu uma baita mordida no nariz. Aliás, Puta que já vou pariu. te dar uma prestação aqui de serviço gratuita aqui, minha, que é o Aham. seguinte: você, super bonder. Eu colei meu abril Ah, não. abri em dois, não sei É, se já. super. Super bonder. É isso aí. Prestação de serviço para todos os lutadores, porque a gente usa bastante isso quando. Eu já usei para lutar quando abre corte no Super C. Eu já abri mais de 20 É. vezes. E às vezes você tem que lutar essas coisas, é super bonder e fecha com o dedo. Só tem que tomar Ah, cuidado para não e grudar o aí? dedo junto. Mas Funciona, cara. funciona, cara. Tipo, os caras ficam impressionados quando eu falo, como é que você fala? Ah, eu colei com super bonder. Depois fica meio detonado, mas ali na hora funciona. É, dizem que até que Funciona. quando inventaram ela, sei lá, o cara usou para fazer cirurgia cardíaca, eu já ouvi essa história até. Eu escutei que foi na Segunda Guerra Mundial, que não tinha tempo para costurar, suturar, então eles colavam. Com cola Tem. rápida os ferimentos. Não, até nos Estados Unidos tem uma cola especial para pele que eles fazem, que é uma super bonder meio que de outra marca ali, acho que não tóxica. Então você compra, eu até tenho aqui em casa, porque às vezes você corta um cortezinho pequeno quando chega a necessidade a ponto, mas ela fecha legal, entendeu? É. Ah. E Não, eu imaginei que para você não seria surpresa algo assim, mas enfim. não, cara, Super Bonder se puder dar ponto é sempre melhor, né? Mas a Super Bonder que é bom. É o ponto, o negócio da Super Bonder é que, como é você que cola, pode dar uma merda, né? De ficar meio zoado e tal, mas ela funciona bem pra caramba. Aí teve o negócio da. Eu vi também um vídeo esses dias de você, a mamba, né? Aquela mamba negra que quase te pegou, né? Puta, Passou esse é um bicho perto. muito. Na verdade, ela não esboço. Ela passou no meio das minhas pernas e eu não tinha visto, né? Eu Aham, achei que ela estava num lugar e ela já estava em outro, né? Muito rápida, cara. Puta, bicho. aham. Esse é o, né? Se você tem a onça é o animal assim perfeito lutador, né? Que seria o cara esportista e não sei o quê. Uhum. A mamba é aquele, sei lá, é o Bruce Lee que é É. muito rápida, cara, muito rápida e é um bicho que morde o tempo todo. Parece que colocaram um demônio dentro de uma serpente. Eu falo isso, eu não falo isso de nenhuma outra serpente que eu conheci. Não conheci nenhuma outra serpente como a mamba, cara. Ela morde o tempo todo. As presas dela, ela é proteróglifa, então ela tem as presas na frente da boca. Então bateu, inoculou, sabe? É, e ela morde o tempo todo. Ela é muito nervosa, muito rápida, muito ágil. É um bicho grande, chega a 4 metros de comprimento. Cara, Caraca. é assim. E a morte, a picada dela, o envenenamento é horrível, porque você tem falência múltipla assim, dos órgãos, você tem insuficiência respiratória, você está vivo dentro do seu corpo, mas você não demonstra os sinais de que você está vivo. As pessoas, tipo, já, o cara morreu, você está, ela tá, não, está escutando, então, mas não pode se comunicar, entendeu? Jura? E tem um caso famoso aí de um cara que foi picado e, enfim, ele sabia o que ia acontecer, né? Puta E ele que. explicou para o pessoal como mantê-lo vivo. Falou: ele vai parecer que eu estou, mas não estou vivo. Mas não adianta. Depois de um tempo, realmente você não. Dificilmente sobrevive a uma picada dessa, cara. Tem Dificilmente. soro antiofídico para ela? Tem soro antiofídico, mas você precisa receber ele em tempo, né? Hábil. Normalmente um acidente desse ocorre no meio do nada, né, cara? Ela é o quê? Da Índia? É indiana? Da onde que é? Não, ela é africana. Africana? Ela é parente da coral, é um elapídio, é parente da coral verdadeira nossa aqui. Uhum, uhum, uhum. A ação da toxina é muito similar.
Só que é um bicho grande, né? E o nosso a coral verdadeira é normalmente um bicho menor. Então você não Pequenininho. abre muito a boca. É difícil ter acidente com coral verdadeira, cara. Que acidente com Aham. jararaca mesmo, né? É engraçado, eu estava fazendo uma trilha até em Ilhabela agora, esse ano, começo do ano, e meus amigos se assustaram, umas caninanas enormes. Eu falei, essa aí não tem problema, a perigosa é aquela jararaquinha que a gente viu ali, que passou ali, que a gente nem viu direito, né? Porque não tem a ver com o tamanho, com nada, né? Não, nada. E elas desaparecem, né? A camuflagem delas é perfeita, elas É desaparecem no difícil. ambiente. Você não vê. É mais fácil você ver. Eu, quando faço trabalho, por exemplo, falo, porra, precisamos de uma jararaca. Eu vou para uma área que é de ocorrência, eu normalmente eu fico ali só do lado procurando perto da casa sede onde a gente está. Eu nem entro para o mato, porque você não enxerga esse bicho. Agora, ali na É. casa, na sede, elas acabam se aproximando, né? Porque tem lixo, lixo traz rato e elas gostam de rato, então acabam, e tem abrigo, então é mais Uhum. fácil achar ali perto do que sair que nem doido no meio do mato, um bicho que tem a cor do ambiente, né? Uhum. Agora, você sabe uma coisa que eu fui os últimos 3 anos, esse ano não deu para ir lá para essa região da Amazônia ali, mais perto da Amazônia do Mato Grosso ali, lá em cima. E, cara, uma coisa que eu tenho medo, eu até levei meu filho ano passado, que não é a mamba negra, mas é a jararacuçu, né? Seria a nossa mamba negra, sei lá, ela é bem grande também e é venenosa, né? Você está falando daquela meio alaranjada, não? A Cara, pico é de uma que jaca. tem isso, lá na Amazônia, é uma jararaca gigante, né? Não é jararacuçu? Não é uma, ela realmente não é uma jararaca, né? Ah, Mas não é? não, nós temos quatro grupos de serpentes peçonhentas no Brasil. Uma coral, tá? Esse é um elapídio, Uhum, que é cabeça redonda, não tem fosseta loreal, tal. E os outros três são viperídeos, né? uhum, Então você tem a cascavel, as diferentes espécies de cascavel, não sei se são seis, agora não lembro, seis. Você tem as jararacas, que aham, tem diversas espécies diferentes, e você tem a única espécie que é a laquesis, que é a pico de jaca. tá. E ela é um bicho que é o maior viperídeo do mundo, pode chegar também a 4 metros de comprimento, é uma lapa de serpente, e as presas grandes e muita toxina. Mas é difícil encontrar esse bicho porque ele gosta de área mais primária e não muito antropizada, assim, que já teve a ação do homem, sabe? Entendi, entendi. Então é mais difícil encontrar. Mas é um bicho magnífico, cara. O gringo chama de Bushmaster, essa serpente. Tem lá também ou só aqui? Tem para cima? Não, então. Tem até a América Central, tem. Tá. Tem até outra espécie lá, né? É outra espécie. Mas é o mesmo gênero, outra espécie. Você já viu? Mas já gravei lá na terra, já. Aham. Você sabe uma coisa agora, falando, eu assisti sua entrevista no Flow e até fazendo um paralelo com a do Leandro aqui, cara, que eu acho que muito legal a visão que ele tem, que você tem também, e eu vi você indo lá e ele dando também umas explicações do negócio da onça, falando sobre conservação e preservação, algumas ideias que a gente tem meio às vezes Românticas. romântica, assim, não é muito pela emoção do bicho bonitinho, não sei o que. O Leandro me explicou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou, cara, reintroduzir a onça na natureza, a onça que foi pega porque ela estava sem a mãe, não sei o que, não vale a pena. Você vai gastar R$ 1 milhão e ela vai chegar num lugar que está tendo um conflito ali, vai ser morta de novo, então você vai gastar um dinheiro à toa. É melhor você usar ela como uma embaixadora ali da causa e você compensar os fazendeiros para eles não matarem as onças, né? E aí ele foi falando várias coisas com relação à pesca, em relação à caça, que a gente vê que, cara, a gente não sabe nada mesmo, né? Quer dizer, eu até tenho um pouquinho de conhecimento, mas você vê que a galera tá muito afastada disso, né? Esse negócio de conservação é um negócio muito polêmico, né? É natural, cara, a gente não ter, né, as pessoas não terem muito conhecimento sobre o assunto, e é direito das pessoas, qualquer um opinar, né? O que é uma pena quando você pega pessoas que têm influência, né? Opinar
sobre assuntos que não têm a mínima noção, né? Eu cansei de ver influenciadores, e você pega os maiores que tem aí no Brasil, falarem sobre a Amazônia, e você vê que o cara nunca foi até a Amazônia. E desculpa, precisa, para opinar sobre a Amazônia, precisa ir até a Amazônia. Com Não basta certeza. você assistir aqui um documentário da BBC, sabe? Você tem que ir lá, porque é muito mais, sabe? Existem 20 milhões de pessoas que vivem ali, que direito temos nós aqui, embaixo de uma luz, do ar-condicionado, usando do carro, dizer como é que essas pessoas têm que viver lá, sabe? E Aham. limitando a vida deles, não deixando-os progredir, sabe? E aí a gente começa essa coisa da conservação. Eu acho importante assim, as pessoas terem um sentimento. Começa no coração, Daniel. A pessoa tem que se importar. E se importar começa com um sentimento que a gente diz que vem do coração. Então, beleza. Mas depois disso, para realmente a gente ser pragmático e fazer a conservação acontecer, não pode ficar no coração, né? Aham. Tem que passar para a razão. Tem que ter um projeto, um plano, né? E qualquer ação que for ter de conservação termina onde? No bolso, porque custa muito Uhum. dinheiro conservação. Então, Com não dá certeza. para romantizar, sabe? Infelizmente, tem que progredir. E as pessoas têm que estar abertas a isso. Aí você vê, na verdade, a conservação muitas vezes sendo somente usado como um palco político, ou um palco de ideologias, quando a conservação ela tem que ser pela conservação. Não importa em que lugar, né, do tabuleiro você esteja, o fim é o mesmo, é a Uhum. conservação. E aí eu vejo essa falta de, né, eu também, e aí eu falo que o Leandro foi muito importante na vida de todos nós, porque eu já vinha com um pensamento de uns anos para cá, de uns 5 anos para cá, escutando, porque eu viajo muito, e você vai para os Estados Unidos, você vai para a África, Uhum. você começa a escutar, né, coisas diferentes de caras que são da conservação, mas que tiram um pouco do romantismo e fala, peraí, não é bem assim. Isso aqui, eu, por exemplo, na minha época de faculdade, o que era um corredor ecológico? Né? O que você imagina que seja um corredor ecológico? Que liga fragmentos de floresta. É uma faixa de árvores, né? Aham. Que o bicho anda no meio para sair de uma unidade de conservação ou de uma reserva para outra, né? Aham. Atravessando um campo, por exemplo, de soja. As árvores não precisam estar ali. O corredor pode ser o próprio campo de soja. Eu devo isso ao Leandro. Ao E, Leandro. e a tranquilidade de empunhar essa bandeira, que é uma bandeira difícil essa empunhar. É muito mais Muito. fácil falar tudo é lindo, tudo é É mais verde, bonitinho, né? eu quero o índio pelado no meio do mato. Peraí, alguém perguntou se o índio quer estar pelado no meio do mato, mano? Alguém perguntou É para ele? uma, é uma pretensão muito grande, né? Nossa, porque nós sentimos Nossa. um conforto em ver o índio pelado no meio do mato. E nós estamos aqui Uhum. botando para quebrar. Peraí, o índio Uhum. também quer Coca-Cola e celular, cara. Você É. entende? É. Alguém Aham. perguntou para Aham. eles? Sabe? Os defensores estão. Nós estamos defendendo o interesse de quem? Né? Então, É. eu coloco isso na mesa. A gente tem que discutir isso, sabe? E a gente tem que entender que a ciência tá trazendo fatos, como o Leandro trouxe, mostrando que sim, dentro do campo de soja, o porco está lá dentro porque ele come a safrinha do milho, e aí a onça sai do conforto da unidade de conservação ou da reserva legal e vai sim até o meio da soja, porque não vive ninguém na soja, então ele não tem Uhum. risco de encontrar um cara com arma, um cachorro. Quem é que está lá no meio da soja? Ninguém, né? Então que bom, Pô. então vamos plantar mais soja? Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que É. sim, os animais se adaptaram a essa condição e a gente agora tem que proteger esse animal aonde? Lá no campo de soja. Quem é o dono do campo de soja? É o fazendeiro. Então, por que eu vou brigar com o fazendeiro? Eu quero trazer o fazendeiro para o meu time, cara. Uhum. Diálogo. Uhum. Né? Enfim, você já Lógico. deve ter escutado isso do Leandro, então
Nem vou Não, eu repetir, mas eu... escuto do Leandro, cara, eu converso muito isso com o Alex também, que é um cara que entende muito de conservação. Sensacional, Alex, outro cara. Richard, sabe o que eu vejo? Eu vou também muito para fora, dou muito seminário, e aí eu vejo, cara, que, por exemplo, nos Estados Unidos tem as permissões, né, de pesca, de caça e tal. E os bichos da season, lá da temporada de caça, ou peixe, são os bichos que mais têm reprodução, porque eles são os mais controlados, né? Porque o pessoal dá lá a etiqueta para o cara, ele pode caçar 2 bichos daquele, fazendo isso aqui. Então, assim, você fala, puta, o dinheiro todo de conservação lá vem dessa interação que as pessoas têm com o meio ambiente. E eu acho que isso, às vezes, no Brasil, o negócio, não necessariamente caça, mas pesca, ecoturismo, essas coisas, o pessoal quer ver a Caça Amazônia lá. também. Também, não, também Está acho. acontecendo no Brasil, só que ninguém fala disso. Só É que como se ninguém não fala nada, é o que o Leandro falou. É tipo, eu é, fecho o olho e não quero ver. Então, por que você não exatamente. faz uma coisa sustentável que vai ajudar aquela espécie, né, de bicho a procriar? Porque as pessoas têm uma visão romântica, como você falou, começa no coração, mas é importante a gente ir para a razão, senão vai acabando, cara. Vai acabando, vão acabando com tudo, né? Porque o que você não conhece, você não consegue, você não vai proteger, né? Só no Instagram você vai proteger. Ah, não, é bonitinho para você tirar, É. para você dar mais uma, né, para você conseguir mais uns likes. Eu sou o protetor Uhum. do meio ambiente, eu gosto de animaizinhos. Você não está ajudando os animais assim, cara, e a fauna, cara, com esse discurso medíocre e pobre, cara, sabe? Então, assim, lá, isso não quer dizer que você tenha que fazer. Isso não quer dizer que se a caça for uma ferramenta para conservação, Uhum. eu vou levantar o dedo e vou falar, opa, se for uma ferramenta de conservação, eu estou dentro. Isso não quer dizer que eu vá caçar. Eu, Lógico. pessoalmente, eu, Richard, eu não Uhum. gosto de caçar. Não me faz Uhum. diferença. Eu, Richard, por exemplo, aqui no Brasil, para dar um exemplo, eu não, é legal você ter um passarinho na gaiola, né? Eu também não gosto. E eu, pessoalmente, não gosto, Eu mas também. não quer dizer que eu não apoie. Por quê? Porque se existem hoje passarinhos em gaiola de forma legal, a gente está garantindo um banco genético que está desaparecendo na floresta. E a Ararinha gente não azul, tem que né? passar. Oh, que exemplo clássico, cara, e lindo, eu uso isso. Onde estavam os responsáveis pelo meio ambiente que Lá não nos fizeram Emirados Árabes. nada? Deixaram É. o tráfico acontecer, Uhum. tivemos a vergonha de ter que ir até o cara que receptou o tráfico, porque o cara que comprou essas araras ilegalmente, e pedir para Uhum. ele se ele podia emprestar umas para a gente trazer de volta, porque a gente deixou de fazer o que ele fez lá, reproduzir em cativeiro, ou seja, reprodução ex situ, né? Fazer um trabalho ex situ de conservação ex situ, que é fora do ambiente natural. Onde estão esses caras que fazem essa defesa e apologia do meio ambiente? É uma Uhum. vergonha para o Brasil isso, cara. Com O bicho certeza. brasileiro, que a gente não reproduziu É. e deixou traficar, e depois vão pedir para o cara que comprou do traficante, ô meu, cara, você daria para... Porra, que É vergonha. igual, Eu é fico igual bem. a pacarana lá que o Leandro tem, que ele está reproduzindo algumas, porque ele fala, ela é muito. O pessoal mata ela muito, porque ela come arroz, não sei o quê. Eu quero ter aqui um banco genético delas, porque se um dia acabar, a gente tem como colocar de volta. Mas é uma coisa pessoal dele, né, que ele está fazendo, né? Não tem nem. Não, que eu digo o seguinte, se você não gosta de pescar, da pesca, não pesca. Se você pode Aham. caçar, não caça. Se você não gosta de ter passarinho, não tenha. Mas não impeça, né? Porque você não gosta, entendeu? Não Uhum. acha legal, fazer com que atrapalhar um processo que é verdadeiro, pensando na conservação. Conservação, muitas vezes, ela é de fato cruel. Você tem que, Uhum. às vezes, né, dar vida ou morte, selecionar. Quando tem pouco na natureza, isso vale para qualquer coisa. Quando tem pouco, você que luta, né? Uhum. Quando você está com pouco peso, você tem que guardar. Uhum. Quando você está com muito peso, você tem que gastar. Não é isso? Uhum. É a mesma coisa na natureza. Quando você tem poucos exemplares de um indivíduo, de uma espécie, desculpa, na natureza, você tem que tirar esses caras da natureza, porque eles estão Uhum. desaparecendo, colocar num processo de reprodução em cativeiro. Eu uso cativeiro porque tu não entende. Quando você falar reprodução, Uhum. concepção ex situ, muita gente Excito. não vai Uhum. entender, tá? Mas significa guardar. Coloca atrás de grades, pareia, reproduz para poder um dia soltar de volta. Quando você Uhum. tem muito na natureza, abundante, tem que fazer o quê? Gerenciar.
Vamos separar uma parte, isso aqui vamos fazer uso, manejo desses indivíduos, entendeu? E outra parte é o que os Estados Unidos faz. Eles contam os animais que tem que ter ao excedente, porque também excedente não é bom. Tudo que é excedente, em algum lado, atrapalha. Na África é assim. Muito elefante é bom? Depende. Em excesso, destrói toda a savana e não é bom. Então, você tem que tirar uma parte para que a savana possa sobreviver e acolher os outros animais que vivem ali e dividem o mesmo espaço. Uhum. Com certeza. É que nem o javali aqui no Brasil, que a gente tem esse problema. E aí você vê gente falando, não, mas não pode matar o javali. Cara, o problema, o bicho vai morrer de qualquer jeito. Outra coisa, ele vai ali e ele vai pisotear todo. Não é porque o cara fala, ah, o agronegócio, não é só o agronegócio, ele vai pisotear toda a fonte de água, vai acabar com a água, vai começar a morrer o filhote dele, o filhote de outro bicho, causa um desequilíbrio geral. As pessoas têm essa dificuldade de entender isso, e é o que você falou, é fácil, né? É muito fácil você ir lá e fazer um negócio lá para o Instagram sem ter contato nenhum, né? Não é culpa das pessoas. Elas são desinformadas e elas vão na onda de uma turma que quer ganhar like e que chora Isso, essa não galera que eu tô resolve. falando. Esses Essa galera não influenciadores. resolve. Esses influenciadores é um desserviço, cara. É um Com certeza. desserviço. Na real, é um desserviço. Aí, quando você vai falar de bem-estar animal, é uma coisa muito complexa. O que é bem-estar animal? Sabe? Será que é melhor... Vamos falar de cachorro e gato? Será que é melhor deixar um cachorro ficar na rua, ser feliz na rua, entendeu? Sendo, obviamente, medicado, ir lá, castrá-lo, microchipá-lo, a gente saber que ele vive lá, do que colocar ele dentro de uma instituição que tem 500 cachorros em uma casa de 100 metros quadrados. Você acha que isso é bem-estar animal, cara? Com todas aquelas patologias, um passando para o outro, doenças, desculpa, cagando na cabeça do outro. Isso é bem-estar animal? Não, mas fizemos o bem, fomos lá. Então, assim, nós temos que separar o joio do trigo. Claro que tem algumas instituições que fazem um trabalho muito legal, mas nós estamos enxugando o gelo, cara. Nós temos que ter atitudes mais realísticas. Nós temos que ter um plano maior para isso, né? E aí eles olham para o quê? Ah, para o criador que está legal. Claro, no criador tem o criador que é o cara comerciante e tem o criador que trabalha em cima de uma linhagem animal. Você imagina, por exemplo, como é que o Leandro ia poder trabalhar as onças dele com um cão sem raça definida, cara. Ele escolheu uma raça definida que tem aptidão para aquele trabalho que ele executa, cara. É o pastor australiano, né, que ele tem lá. Exato, exatamente. Então, cara, isso a gente tem que passar. Eu não vejo a hora. Olha, eu já tenho 50, né, cara? Então, às vezes, se eu me encontrasse, não tivesse encontrado um cara que nem o Leandro, eu já tinha, para falar a verdade, já tinha desistido, cara, porque não vi uma luz no fim do túnel. A importância do Leandro, eu falei, Leandro, você não sabe a importância que você tem. Você é um pesquisador que... Não é porque o pesquisador sempre atacou tudo, né? Sempre... Porque o pesquisador também, assim como existe uma pessoa boa e uma ruim, existe o fazendeiro bom, existe o fazendeiro ruim, existe o biólogo bom e o biólogo ruim, existe o pesquisador bom e o pesquisador ruim, existe o padre bom e o padre ruim. Imagina. Então, é natural que... o que acontece? Os segmentos vão se atacando, né? Você tem o segmento da economia, que são os fazendeiros, que são a coluna vertebral do país, que faz esse país andar, né? E faz, inclusive, são aqueles que fazem a economia, somente a economia que pode pagar pesquisa científica. É a economia que paga a pesquisa científica, não tem geração espontânea, não nasce uma árvore de dinheiro para o pesquisador. E o pesquisador também tem que pagar as contas dele. Ele tem a família dele, tem a casa dele, o aluguel, não é só, né? Ele também tem que viver. Então, assim, na verdade, a gente está vivendo, assim, num caso extremo, tá? Eu estou dizendo, claro que tem pessoas conciliatórias, e o Leandro é um cara desse tipo, mas nós estamos vivendo uma situação que, assim, o cientista ele tem que vender o caos. Por quê? Porque o caos rende grana para a pesquisa dele. Se não existisse caos, né, o problema, né, não precisaria do trabalho científico. Você concorda? Não precisamos dele, então. Certo? Só que o cientista tem que entender que ele trabalha para a sociedade. Ele tem que trazer elementos de solução para a sociedade. A pesquisa simplesmente sobre aquele animal, sobre aquela espécie, não basta. Nós estamos numa fase onde a gente já sabe tudo sobre... Estamos usando a onça pintada, vamos usar ela novamente. Sobre a onça pintada. Já sabemos tudo.
O que nós precisamos agora, o pesquisador precisa entender, é que agora ele precisa é trabalhar a conservação daquela espécie, porque senão o objeto de pesquisa dele vai desaparecer. E aí não acabou. Então, essa é onde entra um Leandro, que ele é um cara mediador, ele é um cara que fala, peraí, sim, tem o fazendeiro bom e o fazendeiro ruim. Nem todos os fazendeiros são ruins. Né? Então, o fazendeiro ruim, vamos multar, vamos punir, vamos exercer a lei em cima dele. O fazendeiro bom, vamos colocar uma medalha no peito do cara, mano. Se ele está fazendo a coisa direitinho. Né? Enfim, são aqueles termos. Sabe? Você fala em deflorestamento. Deflorestamento é uma coisa ruim para você? O que você acha, Daniel? É ruim? Cara, a princípio é uma palavra ruim, né? Porque Pode você ser ruim, pensa pode ser ruim, porque estamos é, tirando árvores. Agora, é isso. ilegal? Não, você pode, se você tem uma propriedade, você pode deflorestar uma parte, né? Você entende? Mas ficou sinônimo de coisa ilegal. Ela pode ser ruim, é claro, eu preferia que tudo floresta. Inclusive o apartamento das pessoas que brigam eu queria que fosse uma linda floresta, cara. O Leandro falou isso. O Leandro falou, olha, o cara fica puto com o fazendeiro que matou a onça, mas se aparecer uma onça na casa dele, na cidade, ele fala, vem aqui, Bama, pega e leva pra lá e joga naquela fazenda logo, o cara que se vire, né? Não, o Leandro cara, o Leandro tem que ser ministro do meio ambiente, que o Leandro é impressionante, cara, o conhecimento, e ele faz, é o que você falou, essa mediação, que é muito importante, porque a gente vive num mundo cada vez mais, por causa de rede social, o caralho totalmente polarizado de uma forma burra, e o Leandro, ele pega o fazendeiro e bota com o biólogo, e bota com o conservador, e faz a galera se entender, porque não adianta, cara, você falar, se você não conhece, não adianta você chegar para o cara que está lá no meio do mato e falar para o cara, você tem que fazer isso, isso, os caras vai falar, pô, o cara não sabe o que está falando, e realmente não sabe, né, porque a pessoa nunca foi lá, não sabe como é, né, a realidade do lugar, né. Não, e tudo é trocas, né? A gente vai ter que entender que os diferentes lados, têm que saber ceder, né? E dialogar. O diálogo é a chave de tudo. Agora você precisa estar pronto a dialogar. Agora, se você já fecha o diálogo, já tem o teu statement, já, né, encerra o assunto, cara, né? O que chamamos de famosa lacração, né? Que virou agora um termo diário. Lacrar é isso, eu me fecho no meu pensamento e que se E no meu lasque o time, resto. né? Tô no meu Não time. vai, isso nós não vamos progredir assim, cara. Não vamos. Isso é muito bom para a vaidade da pessoa, mas para o meio ambiente, para resolver questão, não resolve, né? Não resolve. Sabe que eu tenho uma opinião, não sei se até ia te perguntar isso, que eu acho o seguinte, eu cresci indo para o mato aqui, né? Para a zona aqui perto de São Paulo, Parelheiros, ali e tal, meu avô tinha uma chácarazinha. E eu sinto que, cara, quando você tá o tempo todo nesse contato, e eu perdi por um tempo, depois voltei, você tem mais paixão por aquilo, de verdade. Você está lá dentro, parece que quando você conhece o lugar, você entende mais o negócio de preservação. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que alguns lugares aqui em São Paulo, perto de São Paulo, que, por exemplo, eu andava com meus cachorros, que eram umas florestas aqui na Grande São Paulo, fizeram reservas biológicas, ecológicas, aí ficou muito legal. Só que aí, pô, vamos fazer uma reserva aqui. Aí os caras começaram a preparar a reserva, fazer tudo certinho. Eu falei, puta, que legal, vamos preservar isso para frente. Daqui a pouco meteram uma tela no negócio inteiro de quilômetros e quilômetros e fecharam. E aí você fala, pô, mas cara, eu não posso mais entrar nesse lugar. Então, assim, essa visão que eu acho que é muito do Brasil, né? De tipo, ó, preservar e isolar e ninguém entra aqui. Você não acha que justamente você tem que fazer o pessoal entrar na floresta, entrar na Amazônia, seja pescando, seja birdwatching, seja pesca ou caça sustentável, expedição, ecoturismo. Você não acha que se a gente incentivar um negócio desse, você aumenta muito mais a chance de as pessoas entenderem preservação, conservação e ter essa vontade? De verdade, Não, não só no Instagram? eu acho o seguinte, primeiro que assim, existem diversos níveis, né, de unidades de conservação ou de reservas. Quando você institui uma reserva biológica, o intuito é deixar um fragmento intocado até para que ele possa servir de comparação com outros fragmentos e a gente conseguir entender as diferenças do impacto que tem um lugar onde tem a presença humana ou o ser humano entendi. pode frequentar. Então, as reservas biológicas são importantes também, né?
Aham. O que eu descubro mais, nós temos poucas reservas biológicas assim, se a gente comparar com os outros níveis de unidades de conservação, né? Então você tem, por exemplo, os parques, você tem os parques nacionais. Qual é a garantia, né? E o Parque Nacional está previsto o quê? O turismo, as pessoas podem ir e devem ir aos parques nacionais. Agora, quantos parques nacionais estão preparados para receber visitação pública? 3, 4 no Brasil que realmente Uhum. funcionam? E quantos tem, né? Então, Uhum. assim, nós temos que, estou falando de unidades nacionais, né? Tá? Depois tem parques estaduais, parques municipais, né? Estou falando de parques nacionais, né? E nós estamos num processo agora, com o atual governo, para licenciar, terceirizar, porque o único jeito é isso, cara. É Uhum. terceirizar a operação, falar, ok, está aqui o parque, você tem uma Uhum. concessão, você vai ter que Uhum. pagar por essa concessão, nós vamos ter X carência até você equipar isso aqui, botar em funcionamento, depois você tem que pagar um X para a União. Que Uhum. lindo, porque terceiriza o quê? Principalmente a segurança desse parque, né? Uhum. A proteção desse parque. Porque hoje, você vai num parque nacional, tem o quê? Tem 2 funcionários do É. ICMBio para cuidar de um parque de milhares de quilômetros, cara. Você acha que não está entrando gente ali roubando e fazendo o que quer? Claro que está, cara. Uhum. Claro que está. Pegando Então, madeira e. tirando madeira. Então a gente tem que caçando Uhum. ilegalmente. Então assim eu acho que você tem razão no que você falou. Não se faz conservação isolando. O isolamento ele é muito perigoso, na minha opinião, e ele protege atividades ilícitas que são feitas lá dentro, tá? Porque se você pegar, por exemplo, qual a melhor forma de você conservar, por exemplo, vamos falar sobre a pesca, por exemplo, no Pantanal, né? Que é uma Aham. coisa bem fácil para as pessoas associarem. Bem Os caras que regulamentada andam também, né? regulamentada, bonitinho, que tem cota, não sei o quê. Se Uhum. você não tem pessoas lá pescando, quem controla que não tem alguém fazendo coisa errada? Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você paga uma São os licença de próprios pesca, pescadores e caçadores que controlam os outros, próprios né? pescadores É que estão verdade. ali que controlam. Você É vai nos Estados verdade. Unidos, você que ouse, você pode tirar dois salmões e levar para casa. Uhum. Se você levar 3 e o teu vizinho vê isso, ele Ele te está dando denuncia. denuncia, irmão. É E você vai verdade. perder o teu direito de pescar por 10 anos nos Estados Unidos, ou sei lá É quantos anos, verdade. você não vai arriscar isso. Então, É. não é porque eles são mais educados que a gente. Eles Não. entenderam que a lei lá funciona. E nós, brasileiros, quando vamos aos Estados Unidos, sabemos que a lei funciona. Por isso que a gente vai bonitinho, entendeu? O cara não vai abrir tua mala e perguntar se você está com alguma fruta, Uhum. né? E você sabe, se ele falar se você está carregando alguma fruta, você não vai entrar com uma fruta escondida. Você vai falar não. Aí fala, ok, pode passar. Ele acredita em você. Agora é o seguinte, se ele abrir a tua mala e encontrar uma fruta, Tá você fica sem fudido. entrar pelo país pelos próximos 5 anos, cara. É. Ou sei lá quantos anos, 10 anos você perde o teu visto. Aham. Então você não vai. Então nós brasileiros que fazemos nossas cagadas aqui, quando a gente vai para lá, a gente fica pianinho, entendeu? Porque a lei lá funciona e a gente sabe disso. E aqui a gente não respeita, porque não funciona. Mas eu acho isso que você fala é muito importante, o negócio da própria fiscalização. Quando você ocupa os lugares de forma sustentável, tá, que nem você falou, os caras lá pesca, o cara lá que vai caçar o turkey lá, que é o que eu conheci, um pessoal em Oklahoma, o cara tem tantos tags, tantas etiquetas, ele pode caçar, sei lá, 3 perus. Se ele pega mais, o cara vai preso ou denuncia. Então, quando você tem gente ocupando o lugar, é mais difícil ter ilegalidade também, né? Gente Claro. pescando, gente fazendo ecoturismo. No Pantanal foi ano passado o pessoal tirando foto. Então, se o cara vai fazer uma coisa ilegal lá, tipo, o cara não vai se sentir bem lá serrar um jacarandá ali, sei lá que árvore que tem, com um monte de gente tirando foto, né? É isso que eu acho que é o Exatamente. negócio da ocupação que é importante, né? Sem dúvida. Sim, precisa ter gente bem instruída, a gente precisa ensinar, né, as pessoas a voltarem a frequentar a natureza e entender como ela funciona e ter uma relação saudável com a natureza, mas tem que permitir que as pessoas, de fato, usem, né, esse Uhum. parque. É o parque. Parque, o que lembra, quando eu falo parque, você lembra do quê?
num lugar que é divertido, que você leva para passear, etc. Lá nos Estados Unidos até a public land, que os caras chamam, né? Terra pública, que é para as pessoas poderem acampar, poderem pescar, poderem caçar, poderem andar, poderem fazer o que elas querem, né? Tem os parques também, mas tem a public land, que é como se fosse um parque de ocupação. O que eu ia te perguntar, o negócio do... o negócio da terceirização dos parques que você falou por cima, cara, tem um parque, até vou te sugerir quando você fizer a Caatinga, que é lindo. Eu fui gravar um documentário lá pro Combate, sobre lutas ancestrais e tal, e a gente levou um índio do Xingu lá. Eu fiz uma luta de ruca-ruca com ele, foi demais, porque tem pinturas rupestres lá, que é o Parque da Serra da Capivara, né? Eu Tem conheço uma mulher muito. lá que chama Nied Guidon, que é uma professora da USP, ela é uma guerreira, né? Ela, cara, levantou, e ela, o que você falou, o negócio do terceirizado lá, ela faz sozinho aquilo, e eu entrevistei ela, e a dificuldade, um negócio no meio do nada que não tem, longe de tudo, e ela fez um parque lindo lá, cara, parece que você tá no primeiro mundo, assim. Todo brasileiro deveria ir lá conhecer, porque é lindo, uma infraestrutura super bonita, e ela que faz sozinha, com a galera dela ali. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la também, acho que uns 2 anos atrás. Levei lá o Whindersson, que ele O é Whindersson Nunes? Piauí, né? Acabei Aham. levando ele lá. Ele também ele não conhecia, né? E aí a gente precisa apoiar, né, os nossos... É um destino turístico maravilhoso. A gente precisa começar a olhar para o nosso Brasil. Você sabe que na Paraíba, o maior sítio paleontológico de pegadas do mundo está numa cidade chamada Sousa. Não E sabia. ninguém sabe, cara. Tá ali Quer ver? jogado ao nada, cara, sabe? Se fosse nos Estados Unidos, teria um parque temático de dinossauros em volta daquilo, sabe? Uhum. Que pecado, cara. É um Que pecado. A pecado. Nied me falou que, cara, ali é o maior parque de pintura rupestre do mundo, a Capivara. Ela falou que tem um na Austrália que tem 1/10 daquilo, e é gigantesco o turismo nesse lugar. E o nosso ninguém nem sabe, ninguém nunca foi, porque é difícil até o acesso, né? Nem até. É, Longe é um lugar que não existe, enfim. Não é tão... Tem um aeroporto pequeno, né? Que você, com aeronaves pequenas, pousa, mas você... Enfim, não acho que esse... Você sabe onde está esse da Austrália? Fica lá naquela montanha sagrada, lá. É na Casa do Chapéu, cara. Os caras vão até lá. Por É, que não pode ir até é aí, verdade, Piauí. a Serra da Capivara? Não é uma desculpa, cara. A gente precisa valorizar mais o nosso Brasil, sabe? Uhum. E eu acho que a gente está num momento muito, muito legal nesse sentido. O brasileiro estava esquecido. Eu não sei se isso é parte da ideologia ou não é, e também não importa. Porque assim, eu não importo com ideologia, contanto que as coisas funcionam bem, não tenham corrupção, que as coisas Uhum. funcionem bem, que a gente valorize o nosso país, sabe? Essa onda muito progressista onde todo mundo... Você tem que defender em primeiro lugar de onde você vem. Eu acho que Uhum. essas diferenças culturais são maravilhosas, cara. É. É o que me encanta viajar, por exemplo, ir até a Nova Zelândia, conhecer as culturas que tem lá, que são diferentes das nossas. Eu não quero todo mundo igual, eu quero gente falando a sua própria língua, tendo orgulho de quem é, sabe? O turismo ajuda muito isso, cara. O turismo, o cara vem lá dos Estados Unidos, faz o etnoturismo, por exemplo, que é algo que cada vez mais deveria estar começando aqui no Brasil, que as Uhum. aldeias indígenas brasileiras estão começando a se abrir. Lá no Xingu já tem algumas É que já verdade, estão se é abrindo para o verdade. turismo. Lá no Acre também, os Yawanawá, os Axanincas, agora os Caxinauá também estão se abrindo para o turismo. O turismo é maravilhoso, porque quando você entra numa cultura dessa, numa cultura que é diferente, você está pagando para ver uma cultura diferente. Não quer ter um espelho, não quer ver a si próprio. Né? Uhum. E isso faz com que eles mantenham, né, viva e passem de pais para filhos as canções, a língua é o grande fator que faz com que... Você pode ver, quando você fala, o cara que vive na Polônia, ele fala o quê? Polonês. O Polonês. cara que vive na Rússia, ele fala russo. Né?
no Brasil, nós temos mais de 200 línguas, cara. Né? E é isso que faz a Xaninca ser diferente do Iauanauá. Né? Eles podem até ter hábitos similares, porque vivem na Amazônia e têm os mesmos recursos, mas a língua deles é diferente. E a gente não pode deixar com que eles percam a língua. Né? Então, essa globalização e todo mundo falando igual e fazendo igual, eu, pessoalmente, não vejo com bons olhos, sabe? Bom, Richard, cara, para terminar, eu queria te perguntar só uma história engraçada que eu vi aqui uma vez que você estava na Amazônia, falando em Amazônia, que o Boto tentou te dar uma sarrada lá. Ou na Amazônia não, acho que foi na Bahia, né? Itacaré, que o Boto tentou te pegar ali. Puta, foi não, você viu o peixe-boi. O peixe-boi, Foi o peixe-boi? O que ele fez? Puta, foi o peixe-boi. Foi Itacaré, foi. Pernambuco é onde tem o projeto do peixe-boi, do peixe-boi marinho. E eu fui fazer um mergulho dentro do tanque e eu tava de preto e a fêmea tava nos dias dela e o macho, danado, ele me olhou e falou, opa, agora vai ter um bacanal aqui, né? E ele veio pra cima com tudo, arrancou meu regulador, me levou pro fundo e quase perdeu a virgindade. Não, ainda bem que eu tava com uma roupa de borracha bem resistente, que ele, para romper aquilo ia ser complicado. Mas foi. Porra, Richard, obrigado, cara. Obrigado, imagina, muito, obrigado cara. A você. gente poderia ficar aqui conversando um tempão, mas já... eu sei que você, tá cansado aí, trabalhou e tá na correria, pô. E tem a vida dos sonhos aí, a vida que eu não canso de falar que eu queria. Obrigado por participar. Galera, obrigado aí todo mundo que ouviu mais um podcast. Semana que vem tem mais. Tô gostando muito de fazer esse projeto. E é isso aí. Valeu, Richard. Assinem o canal e se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal, curtam, deixa o like. Deixa o like, isso aí. Valeu, galera. Obrigado, Samurai. Falamos. Valeu, obrigado.